Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Eu peço desculpa porque eu abri, eu acho que deu um probleminha, aí eu caí e tive que voltar de novo. Tudo bem? Boa noite. Como estão todos? Que bom, que bom. Sejam todos bem-vindos para mais uma live da nossa amada Quinta de Luz. Sempre é um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando de mais um ensinamento, nesses estudos que a gente vem fazendo todas as quintas-feiras. Sejam todos bem-vindos à nossa casa virtual para continuarmos os nossos estudos dos ensinamentos de Jesus Cristo. Hoje vamos falar num tema, amar ao próximo como a si mesmo. Acho um tema tão propício para momentos que estamos vivenciando agora. Este é retirado do capítulo 11 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E hoje a gente vai proferir algumas palavras, algumas reflexões sobre este tema. Então, essa sintonia com esse plano espiritual, eu peço a vocês que fechem os olhos, respirem profundamente, se desliguem um pouco dos sentidos materiais, apesar da gente estar nesse campo virtual, mas tem como a gente poder desligar um pouquinho, se concentrando, para que a gente possa ter essa ligação rápida e verdadeira com o plano espiritual, com o plano de Deus. Então fechando levemente os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo aos nossos amigos protetores da nossa amada Quinta de Luz, pedindo a Deus a orientação necessária para que possamos passar através dos ensinamentos ditados por Jesus, todas as palavras de conforto, de alinhamento, de esclarecimento, nessa nossa trajetória de consciência aqui neste plano. Graças a Deus, graças a Deus. Pedimos ao nosso amado Deus que nos ajude a compreender as mensagens de hoje, que vamos receber os benefícios dessa assistência, criando aí melhores condições no meu corpo, no teu corpo, na nossa mente, no nosso espírito, que assim seja, graças a Deus. Hoje, como falei, vamos falar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E este amor resume a doutrina de Jesus. Hoje vamos falar sobre o mandamento maior, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, amar ao próximo como a si mesmo. E essa expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro do que adotar como regra e fazer aos outros o que desejamos para nós mesmos. Não é verdade? Então essa importância do amor ao próximo, ela é muito salutar para a nossa vida. E essa palavra amor, que pode ser uma palavra simples, mas que ela tem um grande significado e consequências na nossa vida. Hoje a gente vive em uma sociedade onde a palavra é muito utilizada, mas pouco praticada. Não é verdade? Todo mundo diz, eu te amo, mas cadê a prática desse amor? E a verdade é que o amor se manifesta de diversas formas. Podemos nos referir ao amor como a relação entre um casal, apaixonado, como o carinho entre pais e filhos, ou até mesmo como o amor próprio. E a gente, é muito importante falar
desse amor que a gente sente por nós mesmos, né? Que é o mais importante. A gente não pode amar ninguém se a gente não amar a nós mesmos, né? São modos diferentes, modos diferentes de se amar, mas todos eles compartilham de uma coisa em comum. Para amar é necessária uma ação, né? Pensa aí, para a gente amar é necessária uma ação, né? E o que é o amor ao próximo? Dentre todos os amores, queremos nos dedicar especialmente, né, esse amor ao próximo. E antes de tudo, precisamos definir o que é o amor, muitas vezes confundido. A gente muitas vezes confunde amor com paixão. E temos que tomar bastante atenção a isso. Porque paixão é uma coisa e amor é outra, completamente diferente. Amor apaixonado, ele pode até existir, e existe, né? Mas o amor, na simples palavra, não tem nada a ver com a questão da paixão. Então a gente vai aprofundar um pouquinho com o que é de direito, que a gente exige de nossos semelhantes, o bom procedimento, a compaixão, a bondade, a dedicação. Se a gente exige tudo isso do outro, se a gente não oferece o mesmo. E essa prática desses ensinamentos morais, né, leva à destruição do egoísmo. A partir do momento que a gente ama de verdade, o egoísmo, ele deixa de existir, né? Ele deixa de ter um peso dentro da nossa sociedade, dentro de nós. Essa sociedade que eu falo muitas vezes é a sociedade até dentro de casa, tá? Não haverá mais ódios se a gente começar a produzir esse amor. Quando os homens adotarem esses princípios como a regra de conduta e como base para as suas instituições, e compreenderão aí a verdadeira fraternidade e reenviará entre eles a paz e a justiça, né? Então não haverá mais ódio nem desavença, somente a união, a concórdia e a amabilidade mútua, né? Porque muitas vezes é usado o amor como desculpa para destruir nações. E a gente utiliza muitas vezes esse amor de uma forma tão distorcida que a gente destrói a nós mesmos e a quem está ao nosso redor. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa pequena palavrinha, que ela pode ser muito mal usada, né, diante das nossas exigências pessoais, né? Então o amor se resume à doutrina de Jesus. Jesus, quando veio, ele ensinou por amor, visto que esse é o sentimento por excelência, né? Os sentimentos, eles são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, quando a gente começa a ter esses instintos e a gente começa a elevá-los, a gente começa a progredir, né? E em sua origem, o homem, como nós sabemos, só tem instintos. A gente nasce por instinto. A gente quer só comer, beber e dormir, né? Somos instintivos quando a gente nasce. Quanto mais avançamos o sentimento quanto mais a gente avança o sentimento, né, ele vai sendo corrompido, né? Só tem as sensações, né? E quando essas sensações elas vão tendo um processo de vai instruído e depurado, tem os sentimentos positivos e conscientes. Então é necessário esse ponto de eixo, né, para todos nós, de evolução e de progresso, porque senão a gente vai ficar restrito e corrompido através dos nossos sentimentos. Então a gente tem que prestar bastante atenção a isso, porque falar de amor é falar de um conjunto de ações morais, né? E o ponto delicado do sentimento, né, a gente pode dizer, é o amor. Não o amor no sentido vulgar no termo, mas esse sol, né, esse amor que se abre como um sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco
todas as inspirações e todas as revelações sobre humanas. A lei de amor, ela substitui a personalidade pela fusão dos seres. E aí extingue as misérias sociais. Então, quando a gente tem essa fusão dos seres, a gente vai extinguindo essas misérias sociais. Então, precisamos entender de uma forma muito mais ampla como Jesus nos ensinou. Porque se a gente for parar para pensar, tem uma passagem que Jesus, que o Evangelho nos ensina, né? O que é Deus e o que é de César. Quando ele fala de César por parábola, ele fala do mundo, né? Jesus está se referindo ao mundo. Então o ensinamento dá a César o que é de César deve ser entendido de uma maneira mais abrangente, né? Porque significa o cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como todos os indivíduos, respeitando as leis vigentes e sendo cidadãos responsáveis. Então Jesus quis mostrar que nós temos responsabilidade em relação à família, à autoridade, né, os indivíduos, os respeito às leis, né? Então, dar a César não é a questão da época do imperador, né? Ele estava se referindo ao mundo. Esse César, ele estava se referindo ao mundo. E se a gente não tem essa abordagem, esse significado de cumprimento de deveres, que aí a gente vai para as leis morais, a gente não consegue entrar num eixo de amor verdadeiro e de equilíbrio. Né? E continuando, dar a Deus o que é de Deus, isso significa cultivar os valores espirituais, amando ao próximo e praticando a caridade, pois esses são os comportamentos indispensáveis ao nosso crescimento moral e espiritual. E eu falo da caridade com consciência, porque não existe essa caridade de forma cega. Eu vou doar porque eu vou ganhar o reino de Deus. A gente escuta muito isso, né? Eu vou praticar a caridade porque eu vou receber em dobro. É como se o amor e a caridade, ele fosse uma moeda de troca. Não é verdade? E a gente tem que prestar bastante atenção. Obviamente que a gente fala dos relacionamentos, todo relacionamento, todo ele, em qualquer ordem, ele precisa desse movimento de troca. Mas o amor e a caridade, a gente não tem que barganhar como troca. Então esse ensinamento é consequência daquele que manda agir para com os outros, assim como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Então assim Jesus condena, né? Eu vou falar a palavra condena, mas vamos botar outra palavra, né? Jesus orienta, né? Ele esclarece todo o prejuízo material e moral que possa causar dano e violar os interesses do próximo. E nesse processo ele vai determinando que respeitem os direitos de como cada um gostaria que os seus fossem respeitados. Então existe a questão dos limites, porque até para amar plenamente, né, amar incondicionalmente, a gente precisa dar e ter limites. E muitos de nós a gente não tem. Às vezes a gente sufoca através do amor. Às vezes a gente não respeita o que a gente ama. Então a gente tem que prestar bastante atenção a isso, né? Ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor e seus irmãos sem sofrimento. É isso que tem dizendo no Evangelho, né? Ditoso é aquele que ama ultrapassando sua humanidade. Isso significa a questão das restrições humanas, né? Ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, né? E eu me recordo também que eu lendo o Evangelho, tem outro ditoso, né? Aquele que ama
pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como um transportador fora de si mesmo. Porque o amor, ele faz com que a gente se sinta mais leve, mais tranquilo de consciência. Quando Jesus pronuncia a divina palavra amor, os povos sobressaltam-se, né? E os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Isso está no Evangelho também. Quando a gente começa a verificar o que o Evangelho, através dessas parábolas, ela trouxe, ela vem mostrando para a gente que quando a gente ama, esse amor, ele nos liberta de egoísmo, de limitações, né? Ele nos liberta de angústia, porque a gente está fazendo e praticando o amor incondicional, mas não esse amor incondicional que a gente diz, eu tenho que fechar os olhos, tapar os ouvidos e a boca, né? E não dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Não estou dizendo isso, né? Eu acho que o amor, ele é prática, né? E quando Jesus vem trazendo para a gente, ele é prática, né? Dos nossos instintos mais puros. E é onde é que a gente pode transcorrer de uma forma livre, sem peso. Esse peso que muitas vezes deixa a gente angustiado. E o Espiritismo, ao seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, que estamos atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação triunfa da morte. Então essa revela as criaturas, deslumbradas ao seu patrimônio intelectual, né? Já não é ao suplício que ela conduz ao homem. E essa conquista do ser elevado e transfigurado, né? E aí a gente fala aí no nosso processo da reencarnação, porque o sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar a matéria, o homem. Então essa reencarnação vem nos trazer o propósito para a lei do amor, né? São as chances dadas pelas reencarnações para a gente começar a compreender, né? É os efeitos da lei do amor. São o melhoramento moral da raça humana, a felicidade durante a vida terrestre, os mais rebeldes e os mais viçosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. E aí vem, né? A gente não vamos fazer aos outros o que não queremos que façam para nós, né? Fazer esse ao contrário todo bem que a gente esteja ao alcance de fazê-lo. Né? Eu só posso praticar algo, eu só posso ter benefício ou dar benefício ao outro quando eu posso. Quando eu não posso, eu pratico a caridade fazendo uma oração, eu pratico a caridade tendo bons pensamentos, deixando de estar na cabeça ou nos processos ditosos de maledicências mentais. Muitos de nós, né, ultimamente, entramos numa bolha de pensamentos, né, contra A, B e C, e a gente esquece essa lei, né, que Jesus nos ensinou, né, e que nos deixou para praticarmos, né? E qual é a nossa missão aqui, através dessas leis reencarnatórias, do qual o Espiritismo tanto fala, né? É esse amar no sentido profundo do termo, é o amor ser leal, né? Onde é que a gente vê amor leal, gente, ultimamente, né? A gente tem que prestar atenção a isso, né? Ser consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam e procurar em torno de si o sentimento íntimo de todas as dores que vai acabrunhando, né, seus irmãos, para visualizar aí e considerar como sua grande família humana,
E a gente tem essa grande, né? Estamos aqui encarnados neste orbe terrestre, mas a gente tem esta família humana aqui. Porque essa família, né? Todos vamos encontrar dentro do certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que compõem, né, são como os nossos filhos, são como os nossos irmãos, são como os filhos de Deus, destinados a serem elevados ao infinito. Então, se a gente não progride através deste amor num coletivo, progredir individualmente, a gente não vai não. E é bom que a gente pense sobre isso, porque isso está no Evangelho e extraído a termos de pensamento e de reflexão, a gente vai vendo que se esse amor ele não for algo que entre no coletivo do respeito, né, do compadecimento com o próximo, a gente vai verdadeiramente encontrar um eixo muito atribulado nesse processo evolutivo planetário. Muitos me procuram e dizem: Alexandra, o que é que está acontecendo? É algo que o que está acontecendo agora com a gente? Isso é o quê? Né? E eu digo: olha, isso é uma prova que a gente está tendo para nos amarmos, para começar a compreender e sermos amáveis com o nosso próximo. Porque paixões, elas são passageiras. Essas paixões avassaladoras em tudo, hein, gente? Com relação a relacionamento afetivo, com relação a bens materiais, com relação a posicionamentos galgados, eles são passageiros. O que a gente vai elevar para o nosso processo a nível de evolução, né, aqui neste plano, nada mais é do que este amor que eu estabeleci dentro de mim. Muitas vezes a gente perde paciência, né, com o nosso próximo. A gente perde. Eu sou prova viva disso, né? Hoje eu acho que hoje estava uma pessoa insuportável, porque eu estava um pouco sem paciência com algumas questões envolvendo todo o meu dia, né? Mas depois eu paro e digo assim: mas vem cá, tu tá sem paciência por quê? Porque eu tenho que fazer essa minha autoanálise, né? É com o outro? Não, é com você mesmo. Então por que tu tá impaciente contigo? Porque para eu amar e compreender e ser amável com o outro, eu tenho que compreender a mim. E quando eu faço essa compreensão, o amor ele começa a ser estabelecido dentro, né, de mim e vai ecoando para os demais. Porque a gente tem que cuidar deste pequeno mundo que está aqui dentro para ir para este macro, né, que está ao nosso redor. E o macro é na nossa família, o nosso companheiro, os nossos filhos, né, a nossa sociedade, e a gente tem que exercer verdadeiramente o eixo de compreensão para que a gente possa entrar num processo evolutivo coletivo. E se não tiver essa coletividade, a gente se perde pelo meio do caminho. Não iremos aí recusar aos nossos irmãos o que Deus lhe deu e nos liberou e nos outorgou, né? Para todos os sofrimentos, temos sempre uma palavra de esperança, de conforto, a fim de que sejamos inteiramente amor e justiça. Porque amor sem justiça, de mãozinha dada, não vai para canto nenhum. Ok? Eu peço permissão a vocês para fazer uma leitura, né? É uma leitura que eu vou trazer. Eu trago aqui uma exortação, né, de um amigo espiritual, né? Ele faz umas palavras que eu achei por bem eu trazer para vocês aqui, para a gente, né, refletir um pouquinho. Então, assim, ele diz o seguinte, ó, vou ler aqui, tá? Amai bastante para serdes amados, abrirá caminho, revolucionará, ela segue sua rota e que é determinada, invariável. Mas já ganhaste muito,
vós que me ouves, pois que já sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Ele fala aqui da reencarnação. Mudaste tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas, que outrora rejeitares. Quanto de nós, no nosso processo evolutivo, a gente não rejeita o que a gente aprendeu? Quanto de nós não estamos no caminho evolutivo e a gente paralisa? Quantos de nós? Ok? Ora, dai há 100 anos, sem dúvida, ancestrais, com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Esse trecho, tem gente perguntando aí, tá? Que eu tô lendo, né? Esse trecho, ele é da Revista Espírita, tá? Quem fala é um espírito amigo. Ele só se titula com este nome, né? A Revista Espírita, se eu não me engano, é o Reformador. Tem um número, gente, eu não me recordo agora, mas depois eu posso passar isso para a biblioteca e elas passarem para vocês, tá? Mas está no livro na Revista Espírita do Reformador. Lembrem-se que a gente tem um cabedal de informação nas revistas espíritas, né, que a gente muitas vezes não... Antigamente, eu digo antigamente, porque quando eu era criança, meu pai era assinante dessa revista, né, a gente recebia em casa essa revista. Eu não sei nem se tem hoje por assinatura, né, não sei, né, como é que tá isso. Eu acho que a Federação Espírita que pode dar até a informação, não sei se as meninas da Quinta de Luz da biblioteca podem ver isso pra gente, mas essas revistas, ela vinha, né, a gente tinha assinatura, e são revistas que vêm com um riquíssimo material de estudo e de aprofundamento, tá? Então é o espírito amigo de verdade, é isso que ele diz na descrição. E esse amigo de verdade, lembra que quando esses amigos espirituais eles se denominam desta forma, muitas vezes, né, eu uma vez perguntei a um dos amigos espirituais, é que ele já não tem mais interesse de dar, se rotular no próprio nome, né, que foi passado aqui no planeta, né, na Terra, né, no processo evolutivo dele. Então, é esse nome, né? Então, com essas palavras, minha gente, que vemos a justiça e o amor de Deus nos dando a possibilidade dessa reencarnação. E a gente vai começando a ter uma abertura, né, através do Espiritismo, porque o Espiritismo ele vem relatando, né, ele vem tirando este véuzinho que há muito tempo a gente tem colocado, né, e a gente vem estudando sobre isso, vem tirando essa proporção. Eu quis trazer justamente para vocês verem como a gente tem possibilidade, né, de evoluir, né? Essa liberdade, como ele coloca aqui, essa liberdade fraterna, né? Essa liberdade que a gente vai fazendo com que, né, os nossos sem que a gente fique nessas dúvidas perante a nossa existência, e a gente comece a aceitar verdadeiramente com essa facilidade, né, e colocar dentro da nossa mente um processo evolutivo, porque hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vamos vendo assim com uma rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos ditados espíritas, né, são aceitos pela parte mediana do mundo inteligente. Então, muitas pessoas não acreditam, mas no processo dessa renovação, e quanto mais a gente vai dando, né, no nosso pequeno núcleo, né, nesse pequeno núcleo que a gente está aqui hoje,
conversando um pouquinho, né, trocando, tendo essa troca de ideias, né, que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em nós e que estamos preparados por uma sementeira fecunda, né, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. Porque a gente não começa a verificar e a aprender, né, com essas sementeiras, né, e começamos a nos cada vez mais reeducar. A gente está passando por um patamar neste momento de uma forma muito profunda. E se a gente não tiver esta profundidade com clareza, com amor, com justiça, nós vamos nos perder. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar, né, na permuta universal do amor ao próximo. Então, por aí, o Espiritismo, encarnados, melhor apreciando e sentindo, começará a estender as mãos de todos os confins do nosso planeta. Por isso temos grande responsabilidade por tudo que nos cerca. Porque a gente está aqui entendendo, aprendendo, esclarecendo, né? Colocando, porque não adianta a gente esclarecer e entender e a gente não praticar. Lembra logo no começo que eu falei? O amor, né, é no eixo dessa prática. Se a gente não tem esse processo evolutivo dentro de nós, na ação, este amor sem ação, a gente não segue para canto algum. Ok? Tudo bem, gente? E aí, ó, grande conceito, né, de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto no Livro dos Espíritos. Olha só, no Livro dos Espíritos tem dizendo o seguinte: tudo produzirás, olha lá, tudo produzirás o potentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela implicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Quem diz isso é Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, de 1863. Então, olha só, se essas palavras elas começam a pulsar em 1863, o que é que a gente está perdendo tempo em não produzir milagres nesse nosso século? É a minha pergunta. Porque, olha, gente, exercitar a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, sem distinção. Às vezes a gente passa por uma pessoa, a gente torce o nariz, né? A pessoa tá ali mexendo no lixo, né? A pessoa tá se drogando no meio da rua. Às vezes a gente torce o nariz, eu sei, porque eu faço isso de vez em quando. Que a gente fica, né, meio com medo. Eu faço, não vou ser hipócrita de dizer aqui que não faço. Mas se a gente não exercitar a gentileza, né, de um olhar, eu não estou aqui dizendo para que você ajude, porque às vezes a gente dá aquela coisa assistencialista. Toma cuidado com assistência, isso não é caridade. Isso é deixar aquele ser entrar num processo de padrão, de continuar vivendo daquele jeito. Seria maravilhoso se a gente tivesse essa compreensão, porque essa compreensão não começa com nossos governadores, não. Começa dentro da gente. Uma vez o meu marido disse o seguinte: sabe onde é que começa a corrupção, Alexandra? É numa fila de banco, que você chega, aí vê a oportunidade e você passa. Né? Isso é amor. Isso é amor ao próximo. Isso é gentileza.
Entende? Não estou falando de assistencialismo. Assistencialismo não foi processo de evolução para ninguém, tá bom? Mas a ajuda com amor, com uma palavra, né? Outro dia eu passei na rua, vi um rapaz catando lixo, ele estava rasgando lixo, né? Aí eu cheguei perto dele, né? Eu ajudei, né? Dei assistência, né? E disse assim, meu Deus, né? Não mexa nisso não, você vai terminar se cortando, vai terminar se machucando. Então veja, você dá uma palavra sem ter aquele momento que você sente até de uma forma ruidosa dentro de você. Então preste atenção a isso, porque nesse período difícil as forças diminuem, não é verdade? Órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer até meio cansativo isso de estar falando sempre, né? Mas quando amadurecemos espiritualmente, ficamos ricos da experiência que nos brinda. É um brinde à alma, porque a gente vai começando a ter uma visão de mundo, porque melhorar o mundo, gente, a gente melhora dentro da gente, sem preconceito. A gente melhora dentro da gente, sem limitações. O amor se resume à doutrina de Jesus toda e inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, né? E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, quando a gente progride neste eixo, né, interno, a gente vai começando a elevar cada vez mais o nosso planeta, né, os nossos irmãos que a gente vai encontrando, né, que é toda essa humanidade que está nesse globo terrestre, né, de uma forma muito mais branda dentro do nosso coração. Ok? Muitas vezes, ó gente, em sua origem, né, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado é corrompido, como já falei, só tem sensações. Quanto instruído é depurado e tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Ok? E é necessário que a gente faça esse processo dessa lei de amor, né? Que se substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso é aquele que ultrapassa a sua humanidade e ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, ele vem trazendo, né, toda essa estrutura. O Espiritismo, ao seu turno, vem pronunciar sua palavra, né? O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria. Vou repetir isso novamente porque é de suma importância. A matéria é o homem. Porque os efeitos, né, de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos reformarão com a observância nos benefícios que resultam da prática deste preceito. Então, não vamos fazer aos outros que não queremos que façam com a gente. Faz ao contrário, todo o bem que esteja ao teu alcance. Porque amar no sentido profundo do termo é o amor sendo leal. E aí assim podeis recusar
aos vossos irmãos e a Deus, e vai liberando essa energia, né, salutar dentro de si mesmo. Porque esse eixo de fraternidade, né, traz com que a gente comece a ascender, né, dentro da nossa liberdade fraterna. Porque, ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, né, nós vamos aceitar com a mesma facilidade as que ainda puderam entrar no nosso cérebro. Então, isso significa que quando a gente estiver lá na pátria, né, quando a gente estiver desencarnado, a gente vai lembrar desses ensinamentos e a gente vai começar a pôr em prática de uma forma produtiva. Porque hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, né, vê que a rapidez, as ideias da justiça e da renovação constante nos ditados espíritas, a gente vai aceitando cada vez mais, né, esse mundo, né, com uma inteligência, né, abrangente, né, e aceitando as leis da reencarnação como a nossa própria o nosso próprio preceito. A caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de nos tornar felizes. Se a gente não tiver fé, né, e acreditar, eu não estou falando dessa fé cega, não. Muitas vezes a gente entra nesse processo dessa fé cega. E essa fé que nos cega deixa a gente, muitas vezes, surdo, mudo e cego. Então, quando a gente começar a manter entre os homens uma ordem social, né, as tormentas, né, que a gente passa, as tormentas que a gente vê perante a humanidade, ela vai começando a ser cerceada. Mas isso tudo só acontece de mudança quando a gente começa dentro da gente. Isso não vai fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso que os pais que estão aí, por favor, eduquem os seus filhos. Outro dia eu estava conversando com uma educadora, né, uma professora, e ela dizendo: Alexandra, muitas vezes os pais levam os filhos para que o educador ele faça a educação de casa. Educação de casa é uma coisa, educação na escola é outra, porque uma complementa a outra. Se a gente leva o nosso filho para a escola e a gente não tem essa educação de amor ao próximo, né, de gentileza, né, de compartilhamento, essa criança, quando vai ser ensinada lá, os professores, eles não vão conseguir. Então, é de suma importância que comece aqui dentro de nós. É preciso amar os seres humanos, né, com igualdade. É preciso cuidar, né, das coisas de Deus. Em primeiro lugar, é preciso fazer aos outros aquilo que pedimos a Deus. Perdão, caridade, amparo, indulgência, benevolência. É preciso tratar aos outros como queramos ser tratados. Porque a gente não pode exigir lá fora o que a gente não faz aqui dentro. Concordam comigo? Quando a gente não passa por esse processo de perseverança a nível interno, né? Dessa caridade que nos faculta verdadeiramente esta lei do amor, a gente não progride, não chegamos a lugar nenhum. E ficamos limitados pela inconsequência dos pensamentos, colocando sempre a culpa, a responsabilidade
lá fora e nunca aqui dentro. Lembra, gente, caridade não é aquela que você apenas doa o alimento. Caridade é aquela que você começa a entender qual é o teu propósito aqui. Caridade, amor, não é moeda de barganha. Essa moeda de barganha que muitas vezes a gente utiliza para sempre estar conseguindo algo. Então precisamos prestar atenção a isso. Porque se a gente fica limitado diante dos processos, viramos criaturas egoístas, né? E o egoísmo, ele nos limita a ver qualquer coisa além do nosso próprio umbigo, né? Como diz a história. E também não existe caridade se você não faz consigo mesmo. Se você primeiro não... Veja, o processo que tem que ser dito é: eu olho para mim, mas eu não fico só paralisado aqui, porque se eu só olho para mim, eu só vou olhar para o meu umbigo. Mas se eu começo a cuidar, né, a olhar para mim em detrimento ao outro, eu começo a ter o processo de fazer a caridade de uma forma mais ampla e amorosa. Muitas vezes a gente vê pessoas que tiram a própria roupa. Vai ficar nu? Eu sempre digo isso: vem cá, tu vai ficar deixar de comer? Tu vai deixar de fazer as tuas coisas porque tu fraco. Tu fraco, tu não vai pensar. Tu não pensando, tu não vai praticar caridade alguma. Muita gente acha que a caridade é eixo de flagelo. Não é. Jesus não ensinou, né? Apesar de Jesus ter sido um andarilho, né? Jesus não ensinou a questão do flagelo. Ele ensinou a caridade. Eu dou um exemplo muito claro. Jesus quando estava, e a gente vai vendo nos filmes, né? Jesus quando estava repartindo o pão, a primeira coisa que Jesus fez foi ele cortar um pedaço, ficar para ele e passar o restante para o outro. Ele não deixou e não esqueceu do seu próprio pão. Concordam comigo? Ele primeiro tirou o pedacinho do seu pão, tirou o pedacinho e repartiu para o outro. Isto é amor, isto é caridade. Vocês estão me entendendo? Porque as pessoas confundem. Porque é necessário amar os seres humanos, essa família, né, que a gente tem. Porque nossa família ela só não se constitui dentro de casa, não. Ela é lá fora também. Mas se a gente não constitui de amor aos seres humanos, né, a gente vai ficar restrito, paralisado, incompreendido. E aí fica aquelas lamentações: meu Deus, faço tanto pelo outro. Eu escuto muito isso, né? Faço tanto pelo outro e o outro não faz nada por mim. Tem uma perguntinha aqui, eu não sei nem como é que tá meu tempo. 10 minutos, olha que coisa boa. E quando o outro faz a nós o que não gostaria que fosse feito a ele ou a ela, como agir? Olha só, quando o outro faz algo, é necessário que a gente compreenda. Eu sempre digo o seguinte: se alguém faz algo de mal para comigo, alguma coisa tem ali de aprendizado. Lembra que somos seres, imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós temos espelhos. Nós possuímos espelhos. Ô Alexandra, mas se alguém me roubou? Olha, vem cá, vai o anel, mas deixa os dedos, né? Mas se alguém me matou? Olha, algum preceito aí, a gente vai falar das leis kármicas e a gente vai passar mais 1 hora, 2 horas aqui falando das leis kármicas, ok?
mas eu preciso observar o que é que esta pessoa ela está me trazendo como aprendizado. Porque talvez ela me deu, às vezes, alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer. Porque lembra, amor precisa ter limite. Amor sem limite não é amor. E às vezes a gente deixa as portas escancaradas para que o outro pisa no meu pé, aí eu deixo que o outro pise de novo. Aí o outro vem e pisa de novo, aí eu deixo o outro pisa de novo. Eu nunca digo assim, olha, tu tá pisando no meu pé. Então, quantas vezes nós somos perniciosos porque achamos que estamos amando? E a gente deixa que o outro vá nos invadindo. Então, quando Jesus põe essas palavras, é necessário que a gente leia de uma forma... Tem muita gente que desacreditou durante os séculos aí, andando, da Bíblia, né? Se afastou do Evangelho, porque não entendia ou não concordava. Tem coisas do Evangelho que eu leio, eu preciso ler, eu preciso reler, para eu poder concordar. Porque eu preciso entender o que está por trás daquilo ali. Foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Eu precisei estudar, eu precisei compreender de uma forma... Por isso que eu trouxe ali o irmão de verdade, que vem dando testemunho dele, de quanto tempo ele passou num âmbito umbralino. Porque é tudo eixo de aprendizado. Salles Barros, que fez a pergunta. Tá, Salles? Então, muitas vezes a gente não dá o limite, porque a gente pensa que o amor, ele é algo que a gente tem que permitir. O outro apronta a gente perdoa. O outro apronta de novo, a gente perdoa. E assim vai, porque é aquele amor carencial, aquele amor pernicioso, né? E isso é com tudo, não é só na questão de relacionamento afetivo, não. E isso são os relacionamentos também de chefe, de filho, de pai com filho, mãe com filho, né, irmão, e sucessivamente, aí tô falando da humanidade, porque a gente, para compreender este amor, a gente tem que encarar os seres humanos como os nossos irmãos, essa família que a gente tem espiritual. Então, se alguém veio e me roubou, vou lá roubar também, Não, vou compreender, roubou, né? E agora? Vou fazer o quê? Recuperar, trabalhar para ter outra coisa. Matou, vamos entender o que essa criatura tinha nos processos passados dela. Por isso está aí a reencarnação que nos faculta o nível de entendimento. Por isso que tem uma coisa que diz assim, a raiva e o perdão, elas estão muito próximas. Eu não estou dizendo para que tu perdoe ele, ou, né? O ladrão me matou. Não estou dizendo isso não, né? Mas eu estou dizendo que você entenda o porquê perdoar. E isso está o processo da lei do amor. Porque quando a gente começa a entrar num equilíbrio entre a raiva e o perdão, o amor ele insere-se aí. Alex, eu tenho que esquecer, o outro vai, pisa no meu pé, o outro me faz mal e eu esqueço. Não estou dizendo aqui que esqueçam, mas eu estou dizendo que entenda. Porque quando a gente entende, quando a gente compreende o que está acontecendo, nós começamos a tranquilizar a nossa mente, o nosso coração e existir o processo do perdão. Então esse amor, ele se torna muito maior. Estão entendendo, gente, o que é o amor? O amor é uma palavrinha pequenininha que é muito distorcida. E a gente tem que aprender a não distorcer o amor, porque a gente distorce, infelizmente. Ok, Salles? Pergunta respondida? Espero que sim. Tem mais alguma?
Então eu trago, gente, essas reflexões para vocês aqui sempre, né, no intuito para que a gente possa aprimorar. É a questão do aprimoramento. A partir do momento que a gente aprimora, a gente vai começando a ter um eixo interno de uma forma mais branda. Não estou dizendo aqui para que neguem a raiva, tenham raiva, viu? Mas não pegue essa raiva, não transforme numa mágoa, porque a mágoa ela permeia para outros sentimentos que faz com que você se perca. Eu sou a vítima, o outro é o algoz. Mas para todo algoz existe uma vítima. Então vamos sair dessa vitimação. Vamos deixar de ser vítimas dos nossos próprios sentimentos. Isso não é estado evolutivo. Muito pelo contrário. Isso é paralisar na nossa evolução. Porque quando a gente paralisa, a gente começa a não entender o motivo pelo qual estamos aqui. E por favor, né? E a lei da reencarnação, ela existe, graças a Deus. Mas olha, será que vocês vão estar sempre querendo vir para o mesmo ponto? Eu não, viu? Eu não. Um dia desse eu estava conversando com um paciente meu. Eu disse, olha, eu não quero não. Tá bom, eu já estou aprendendo. Né? Vamos exercitar essa gentileza. Vamos exercitar essa gratidão. Porque se o outro fez com a gente, é porque alguma coisa dentro de mim eu estou tendo como espelho. Se o outro é maledicência, né, faz fofoca. Se o outro é aquele que sempre inventa coisa ou me faz mal, o que é que eu estou fazendo como reverberação para que continuamente pessoas diferentes façam a mesma coisa? Eu tenho que entender. Porque amor se resume em uma doutrina interna. E se a gente não entra e não estabelece essa doutrina interna dentro de nós, a gente não caminha para canto algum. A caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem. É necessário que tenhamos fé. É necessário que a gente conduza, sim, esse amor ao ser humano igualmente. É preciso cuidar das coisas, né? É preciso fazer para que a gente tenha perdão, caridade, amparo, indulgência. É preciso tratar os outros como queremos que queremos que nos trate a nós, né? Então é necessário. Então a partir do momento que a gente faz isso, ó, Alexandra, mas o outro não faz por mim, tá? Mas tu vai seguindo pela cartilha do outro, é? Presta atenção. Porque se a gente só for seguindo pela cartilha do outro, a gente vai estar perdido também, viu? Eu sigo pela minha cartilha. E com a minha cartilha de Alexandra, peraí, deixa eu me acalmar, deixa eu ver o que é que eu tô sentindo, como é que eu tô sentindo. Porque se a gente vai falar de prosperidade, de amor, né, de equilíbrio, é necessário que eu primeiro introjete o que eu tô sentindo, o que é que eu tô fazendo. Para daí sim eu dar o segmento para a nossa estrutura emocional, para a nossa estrutura física, orgânica, para a nossa estrutura psíquica, mental, com relação a tudo que a gente está vivendo nesta grande bola chamada Terra. Porque a caridade, ela começa sim, dentro de nós. Se a gente não é caridoso, se a gente não se ama, a gente não pode propagar isso para os outros. Essa é a grande mensagem. Ok, gente? Meu tempo está acabando, né? Já são 9h01. Eu fico muito feliz sempre de trazer material para vocês, para a gente conversar.
né, para a gente esclarecer. Estudem, busquem o Livro dos Espíritos, né? O Evangelho, ele é riquíssimo, né? E tantos outros livros, as revistas espíritas também, que nos traz orientações magníficas de compreensão. Então, e nos assistam, nós estaremos aqui na nossa live, né? Todas as quintas-feiras, trazendo aqui informação, esclarecimento, entendimento, compartilhamento com todos vocês. Sigam nos nossos canais da Quinta de Luz, temos Evangelho todo domingo, né? O Evangelho com nossos lindos e maravilhosos evangelistas que estão dando show de bola. Maria de Jesus é que coordena aí essa galera junto com Alex. E é uma grande gratidão estar com todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aqui daquilo que eu venho estudando durante o percurso da minha existência aqui neste planeta. Muito obrigada, muita paz a todos. Que Deus abençoe todos vocês e ampare nessa divina luz, né? E que que Deus e o amor, ele prevaleça sempre para essa grande jornada de todos nós de aprendizado aqui neste planeta. Muita paz, boa noite, que Deus abençoe todos nós e que nos conceda aí um restinho de semana, um final de semana maravilhoso, ok? Um cheiro, tchau, tchau. Boa noite.